Honra e toda a glória seja dado a Deus, o Deus que fez o céu e a terra e tudo o que nele há. Mas antes de iniciar, irmãos, esta explanação que Deus me dará dentro da sua santa e bendita palavra, eu gostaria de fazer uma oração junto com todos vós. Nosso eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queira ser conosco no transcurso, Senhor, das explicativas da Tua Santa Palavra. Nós não somos nenhum sábio, materialmente falando. Não temos nada, mas sabemos que Tu és o dono de toda a ciência e de toda a sabedoria, e que pertence somente a Ti toda a glória, porque o homem de si mesmo, Senhor, de nada entende se o Senhor não revelar a ele pela palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, que está escrita, bendito é o nome do Senhor, nas Santas Escrituras, que se manifestou em carne na pessoa santa do verdadeiro homem e do verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos agradecidos a Ti, ó Pai, Pai eterno, Deus único, em nome do Senhor Jesus, e apresentamos a todos aqueles que ouvirão este pequeno vídeo e aqueles que também, Senhor, terão nesse momento, Pai Santo, passando por algum problema, alguma necessidade na sua família, que estarão passando por alguma causa difícil, pelo amor do Teu nome, ou alguma enfermidade, ou até mesmo esta pandemia. Senhor, guarda, abençoa as autoridades, abençoa os homens que trabalham em combate, Pai eterno, contra essa enfermidade, contra fogos que estão sendo queimados, Senhor, em diversas florestas, devido à alteração climática. Guarda a todos pelo amor do Teu nome, Senhor. Protege os moradores desses lugares, protege a Tua igreja, protege o Teu povo e guarda-nos de todo mal, porque aqui não tratamos de uma religião, mas tratamos do amor de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos crer e um dia herdar a coroa eterna de vida no reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é digno de glória, de honra e louvor, e é bendito para todo sempre. Amém e amém. Então, o assunto, irmãos, a qual Deus me dará de ler, está escrito no capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4 de 1 Timóteo. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesta parte, irmãos, que é muito importante para nós, porque aqui, irmãos, eu creio que muitas às vezes se confundem a respeito. É uma opinião minha, todavia, cada um tem a sua opinião, e esse canal também é um canal de opinião. Embora baseado dentro daquilo que eu entendi, pode ter eu entendido até errado, mas eu vou passar aquilo que me vem em frente, pela força de Deus, que eu creio que é o Senhor que está colocando. Todavia, não sou dono da razão. Não é porque eu creio que tem que ser aquilo que eu creio. A fé é algo, irmãos, que é inexplicável. Então, cada um pode concluir da forma que achar melhor, irmãos. Aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, diz assim: apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa,
e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Só até aqui. Amém. Irmãos, o que eu quero me referir é que nós, irmãos, muitas das vezes temos uma certa confiança em alguma denominação que nós pertencemos, que prega Jesus Cristo, que prega o amor, que prega a verdade, mas de repente alguma coisa nós sentimos e resolvemos, por um impulso, não desprezando aquela denominação, mas por um sentimento, ir em outra denominação que também prega Jesus Cristo, que também prega a verdade, que também fala conforme as palavras que nós já estávamos acostumados a ouvir. Alguém pode dizer, então por que mudou? Nós temos liberdade, irmãos, somos livres para escolher aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Uma vez, um discípulo, ou alguns discípulos, viram que outro irmão em outro lugar, que não estava junto com o Senhor, estava pregando, e eles acharam aquilo errado, e foram até ele e repreenderam por ele estar pregando, supostamente por não estar junto com aquele grupo. Logo o Senhor, quando encontrando seus discípulos, eles disseram, mestre, encontramos um que falava do teu nome, porém, ele não estava junto de nós. O Senhor disse para eles, por que o proibais? Aquele que não é contra nós, é por nós. O Senhor não falou, não, aquele lá apostatou da fé porque não está conosco. Apostatar da fé, irmãos, é apostatar não de uma placa denominacional. Apostatar da fé é apostatar do conteúdo daquilo que nós aprendemos na fé. Quando você se separa, quando você sai fora daquilo que você aprendeu, você está apostatando da fé, da religião que você aprendeu. E qual é a religião que você aprendeu? Visitar os órfãos e as viúvas e os necessitados nas suas necessidades. O Senhor disse que esta é a verdadeira religião. Agora a fé, a verdadeira fé, é em quem? É em Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus Cristo, naquilo que Ele me ensinou, naquilo que Ele me doutrinou, naquilo que Ele me colocou dentro do meu coração, irmãos, não significa que se eu congregar com um grupo de irmãos que creem da mesma forma, mas a liturgia, a forma de culto, os costumes, os usos e costumes, sejam algumas coisas um pouco diferentes, não vou dizer heresias, não estou falando sobre heresias, coisas heréticas, coisas que são fora da palavra de Deus. Estou falando de coisas que não têm um sentido de salvação, porque o sentido de salvação está em Jesus Cristo. Ele é o único caminho para salvar o homem. Não existe uma porta a não ser Jesus Cristo. Não quer dizer, irmãos, que se eu estiver congregando, por exemplo, em uma denominação, eu estive na Itália há pouco tempo, e congreguei em uma determinada denominação muito parecida com aquela a qual eu congregava. Como eles podem me dizer que eu apostatei da fé porque eu congreguei ali? Eles pregavam a mesma coisa, falavam do mesmo Jesus Cristo, falavam do mesmo amor, falavam da mesma ressurreição, pregavam o mesmo batismo. Apenas eles tinham pouca diferença de costumes que nós não tínhamos. Como posso dizer que apostatei da fé por estar junto com eles? Isto
Isto, irmãos, é um conceito de querer ser absoluto, de querer ser dono da verdade, quando que a verdade está em Jesus Cristo. Ter domínio sobre o rebanho, quando o rebanho não é do homem, quando o rebanho é de Cristo. Então, apostatar da fé é dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios são aquelas doutrinas, irmãos, que fazem com que o homem despreze o outro. Por exemplo, aquele lá é de uma determinada denominação, eu não vou cumprimentá-lo, não vou saudá-lo, eu não vou visitá-lo, porque ele não faz parte do grupo que eu faço. Isso é doutrina de demônio, porque o Senhor Jesus ensinou: se nós fizermos o bem para aqueles que fazem o bem para nós, que galardão teremos? Se nós agirmos desta forma, nós estamos agindo contra aquilo que Cristo ensinou. E se nós agirmos da forma contra aquilo que Cristo ensinou, nós estamos agindo como um anticristo. Não sendo um anticristo, mas estamos sendo dominados por um espírito do anticristo, que não quer que nós façamos aquilo que Cristo ensinou. Deixar de amar alguém simplesmente porque aquele alguém está frequentando uma ou a outra denominação com uma diferença pequena daquela que nós congregávamos ou visitávamos, deixar de amar aquela pessoa, você está apostatando da fé. Porque Cristo nos ensinou pela fé que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então, às vezes você está dentro de uma denominação e você está apostatando daquilo que Cristo ensinou. Porque Cristo não nos ensinou a ficar só dentro de quatro paredes. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quando você despreza alguém só por ele não ser da tua denominação, e ele está evangelizando, pregando e muitas das vezes sofrendo, até mesmo dando a sua vida, como já vi casos, irmãos. Conversei com pessoas que sofreram até prisões, vi pessoas que sofreram prisões e não pertenciam à denominação que eu pertencia. Como vou dizer que essa pessoa é um apóstata? Se ele crê em Jesus Cristo, se ele me tratou com amor, se ele tem caridade, se ele não está pregando com interesse financeiro, nem fazendo suborno, nem usando o púlpito da sua igreja para fazer negócios ou para fazer barganhas. Quem é apóstata da fé usa o púlpito da igreja, irmãos, para fazer barganhas, trocas de favores, fazer coisas de nepotistas. Somente aqueles que são mais íntimos têm a liberdade de poder se apresentar diante do público, mas aquele que é mais necessitado, carente, ele não tem poder nenhum, sendo que o Senhor Jesus, ele nos ensinou, irmãos, amar os necessitados, os carentes, não dar, irmãos, preferência para aqueles que vêm com belos vestidos e coloquem ele sentado nos primeiros bancos, enquanto aquele que vem mais humilde fica sentado lá para trás. Isso é apostatar da fé. Você está às vezes dentro de uma igreja e está apostatado da fé em Cristo Jesus. Estar na igreja não quer dizer que você deixa de ser um apóstata. Porque se você estiver dentro da igreja, mas você não amar, você não perdoar, você não tiver misericórdia, você tiver partidarismo, você for hipócrita, você for fingido, de que adianta você estar na igreja? Está escrito aqui, você está dando ouvidos a espíritos enganadores. O Espírito de Cristo não ensina estas coisas,
Não estamos culpando a igreja. A igreja não tem culpa da tua apostasia. Você pode estar na igreja e ouvir tudo e não fazer nada daquilo que você ouviu. Não adianta você estar num lugar para se apresentar como membro daquele lugar. Você tem que estar naquele lugar para se apresentar a Cristo como membro de Cristo, do corpo, da verdadeira igreja. Não estou falando aqui placas de nenhuma denominação. Não adianta você chegar diante de um público e dentro de você tem ódio, você tem rancor, você tem soberba. Veja bem, o que o Senhor ensinou, o que é fé? É ter amor, ter caridade, perdoar, suportar. Isso daí faz parte da fé. Se você não tem amor, não tem caridade, não suporta, você pode estar em qualquer lugar. O próprio inimigo se apostatou. Já lá no céu ele estava apostatado, porque já estava contra a pessoa de Deus. Até que chegou um momento que Deus lançou ele de lá. Mas lá ele já manifestou a sua apostasia. O espírito de engano, fazendo com que aqueles que estavam do seu lado dessem ouvidos a doutrinas enganadores, de espíritos enganadores que estavam junto com ele, lá com o Senhor, mas estavam lá, porque diz a palavra que eles estavam com o Senhor, lá em cima com o Senhor. Sendo hipócritas, fingindo, falando mentiras. Você pode estar na frente de um púlpito e falando uma mentira. Agora eu pergunto, quem é o pai da mentira? Que diferença há entre o pecado da mentira e o pecado do roubo? Que diferença há quando o Senhor Jesus disse: os ladrões não herdarão no reino dos céus e os mentirosos também não herdarão o reino dos céus? Não quero dizer que não haja perdão. Que diferença há entre os mentirosos, os ladrões e os adúlteros, os homicidas e os fornicários? Leia em Apocalipse, estão todos feitos, colocados no mesmo pacote. Os tal coisas praticam, mesmo estando dentro da igreja. Faça uma análise, eles não estão apostatados da fé? Não quer dizer que ele estando ali, ele seja um verdadeiro irmão. Ele pode ser um falso obreiro, ele pode ser um falso irmão e pode enganar a muitos, porque o lobo, irmãos, ele não vem mostrando que ele é lobo, ele vem vestido de ovelha. Então nós temos que crer em Jesus Cristo, porque só Ele, irmãos, é que nos faz entender o que é a verdadeira fé. Se você está, qual for, qualquer denominação que você estiver, se você percebe, eu não estou falando para você sair da sua denominação, eu não estou falando para você abandonar aonde você está, de forma alguma, e não estou falando de denominação nenhuma, eu estou falando, se você estiver lá, e alguém pregar alguma maldição contra alguém, você já vai perceber que ali aquela pessoa já está apostatando daquilo que Cristo ensinou, está saindo fora, deixando a verdadeira fé, abandonando a verdadeira crença, porque Cristo não mandou ninguém amaldiçoar ninguém. Cristo ele disse: abençoai e não amaldiçoai, perdoai. Se você vê um lugar que não tem perdão, que não dá oportunidade para a regeneração, que não dá oportunidade para a pessoa ser perdoada, não dá oportunidade para a pessoa se regenerar, esse lugar está totalmente fora do que Cristo nos ensinou. Porque Cristo nos ensinou o quê? Para que nós aborrecêssemos até a roupa daquela pessoa que estivesse indo para o pecado e procurássemos resgatá-la. É o que está escrito. Como eu posso pregar uma coisa e fazer outra?
Se você prega uma coisa e faz outra, você já é um apóstata. Não precisa você estar fora da tua denominação para ser um apóstata. Por isso, irmãos, não julgue os outros, assim como eu também não vos julgo. Examinai as Escrituras e retende tudo que nela está escrito, porque o que está na Escritura é para nós aprendermos. Você pode até me julgar errado, eu não estou falando o nome da denominação A nem B. Eu estou dizendo para você que muita gente pensa assim, apostatar da fé. Apostatar da fé é deixar aquela crença que você cria, ou a religião, como você queira entender, e ir para outro lugar, crer em outro Deus, acreditar numa outra doutrina que contraria a palavra de Deus. Não quer dizer que se eu estou numa denominação evangélica que crê da mesma forma que eu creio, que crê no mesmo batismo, que crê na mesma formalidade, de forma a qual a referência de salvação é Jesus Cristo, a pregação, o centro da pregação é Cristo, é o cristocentrismo, não há a salvação não está no CNPJ, nem nisso, nem naquilo, está em Jesus Cristo. Alguém já colocou um comentário para me pregar outra coisa. Eu vou pregar o que Deus colocar na minha boca, porque eu não estou aqui para receber ordens de homens. Estou aqui para fazer aquilo que o meu espírito, com o espírito que Deus me ilumina, me dá a graça de fazer, certo? Quem não gostar do vídeo, simplesmente não abra ou se tire, dislike, não precisa. Estou falando a verdade, estou dizendo que para salvar a alma tem que estar em Cristo, não há outra porta. Se alguém discordar de mim, então você, meu filho, veja se você mesmo não é um apóstata. Se Jesus Cristo para você não significa nada, então esse é problema seu. Para mim ele significa a salvação. Ele é a salvação. E o que tiver que consertar na minha pessoa não é um comentário, não é nada disso que vai consertar. Quem vai consertar é Jesus Cristo, porque só Ele tem a ferramenta necessária para colocar nós nos trilhos. Erramos? Erramos. Somos imperfeitos? Somos imperfeitos. Somos donos da razão? Não somos. Podemos ter, dentro deste contexto, desta explicação, ter errado? Podemos, sim, podemos, porque uma que eu não sou nenhum teólogo, nem estudioso, eu sou apenas uma pessoa que examina e creio que não estou criticando ninguém. Estou dizendo para você que alguém te chamou de apóstata só porque você crê em Jesus Cristo e crê no amor, no perdão e na misericórdia. E alguém acha que você não deve ter misericórdia daquela pessoa, que você não deve perdoar, porque você está sendo apóstata só porque você falou em perdão e em misericórdia. Esta pessoa que falou isso tem que tomar cuidado, porque não compete a nós a julgarmos a pessoa, porque não conhecemos o que se passou na vida dela. Compete a nós julgarmos as palavras que ouvimos. Julgar a palavra que eu estou falando é uma coisa, julgar a minha pessoa é outra coisa. Agredir ou deixar supostamente comentários ofensivos ou comentários, vamos dizer assim, de uma forma que nos deixe, irmãos, perceber que esse comentário está sendo de uma crítica diferenciada para querer discordar do espírito que está na palavra é outra coisa também. Então guardemos esse conselho, vamos dizer esse estudo, porque é um estudo isso, e Deus pode nos iluminar, a mim, a você. Eu agradeço se você sentir, canal de evangelismo, irmão Raul Simões, ficou um pouco grande o vídeo. Se você sentir, dá um like, faça aquilo que você sentir. Deus que te abençoe, que honra e glória seja dada ao Cordeiro, ao Senhor Jesus, ao Rei da Glória. Deus abençoe a todos. Amém.